O estômago estava vazio, mas a alma estava cheia. Toda semana, sem falta, por mais de 50 anos. Quinta-feira, ao pôr do sol, ele fazia a última refeição. Então passava 21 horas sem colocar nenhum alimento sólido na boca. Apenas água e chá. Nada mais. Sexta-feira, às 3 da tarde, o horário exato em que Jesus morreu na cruz, ele quebrava o jejum com caldo leve, pão e água. Não era penitência masoquista ou tentativa de impressionar a Deus com sofrimento. Era estratégia espiritual deliberada que Wesley descobriu. Quando você nega algo legítimo ao corpo regularmente, você treina sua vontade a dominar seus impulsos. E esse treino semanal com comida vazava para todas as outras áreas da vida, criando autocontrole que sustentava a obediência a Deus, mesmo quando custava caro. A escolha dos horários não era aleatória. Wesley era intencional em tudo e o jejum não era a exceção. Começar quinta à noite conectava diretamente com a experiência de Jesus. Foi numa quinta à noite que Cristo foi ao Getsêmani, suando sangue em angústia enquanto orava. Foi ali que ele enfrentou a tentação final de desistir da cruz. Quando Wesley começava seu jejum semanal quinta ao pôr do sol, ele estava simbolicamente entrando naquela experiência com Jesus. Estava dizendo: eu também escolho negar minha vontade, mesmo que meu corpo grite por alívio. E terminar sexta às 3 da tarde era ainda mais significativo. 3 horas da tarde de sexta-feira foi quando Jesus pronunciou: está consumado, e morreu. Os evangelhos registram que era aproximadamente a hora nona, que no sistema judaico de contar tempo equivalia às 3 da tarde. Então Wesley quebrava seu jejum exatamente nesse horário, não por coincidência, mas como memorial. Toda semana ele revivia o ciclo. Quinta à noite entrando no Getsêmani, sexta às 3 lembrando a cruz. Isso mantinha a morte de Cristo fresca em sua mente, não apenas como doutrina abstrata, mas como realidade experimentada semanalmente através do jejum. O jejum em si era rigoroso, mas não insano. Wesley se abstinha de alimentos sólidos completamente. Nada de pão, carne, frutas, nada que você mastigasse e engolisse. Mas permitia líquidos. Água à vontade, obviamente, porque o corpo precisa de hidratação. E chá, que era comum na Inglaterra do século XVIII. Não chá adoçado com açúcar e leite, isso seria quebrar o jejum. Apenas chá simples, basicamente água quente com ervas. Isso mantinha o estômago vazio, mas evitava desidratação ou enfraquecimento perigoso. 21 horas pode não parecer muito para padrões modernos de jejum extremo, mas considere o contexto. Wesley não passava essas horas sentado confortavelmente em casa. Ele mantinha seu ritmo brutal de atividades. Pregava múltiplas vezes, viajava a cavalo, administrava sociedades metodistas, resolvia conflitos, aconselhava pessoas. Tudo isso com o estômago vazio. E fazia isso toda semana, 52 semanas, por ano, durante décadas. A consistência era mais impressionante que a duração. Havia lógica fisiológica e espiritual nisso. Fisiologicamente, jejuar de quinta à noite até sexta à tarde significa que você pula o café da manhã e o almoço de sexta. Essas são as refeições que energizam o dia de trabalho. Sem elas, seu corpo opera com reservas, você sente fraqueza, a concentração fica mais difícil. Mas, espiritualmente, é exatamente aí que está o valor. Você está forçando o corpo a operar contra sua vontade natural. Está dizendo não ao impulso de comer quando tem fome. E esse não repetido semanalmente constrói músculo espiritual. Wesley quebrava o jejum de forma intencional e modesta. Às 3 da tarde de sexta, ele não corria para uma festa gastronômica. Comia caldo leve, talvez de legumes ou carne, algo que aquecesse o estômago sem chocá-lo. Um pedaço de pão simples. E bebia água ou chá. Só isso. Não era momento de recompensa indulgente, era fim estratégico do jejum. Ele comia o suficiente para recuperar energia, mas mantinha simplicidade. A frugalidade continuava mesmo após quebrar o jejum. Essa prática semanal criava um ritmo na vida dele.
Toda quinta à noite ele começava a desacelerar mentalmente, preparando-se para as próximas 21 horas. Sexta-feira tinha uma qualidade diferente dos outros dias da semana. Era dia de negação física e intensidade espiritual. Sábado ele recuperava e se preparava para pregar no domingo. E então a semana recomeçava, com quinta à noite se aproximando novamente. Esse ciclo repetido por 50 anos moldou profundamente seu caráter. Ele não jejuava sozinho. Wesley encorajava todos os metodistas a fazerem o mesmo. Sociedades metodistas inteiras jejuavam juntas, quinta à noite, até sexta às 3 da tarde. Havia poder espiritual nessa sincronia. Centenas, eventualmente milhares de pessoas simultaneamente negando alimento e buscando a Deus. Wesley acreditava que jejum coletivo multiplicava o impacto. Não era apenas soma de indivíduos jejuando, era um movimento unido, clamando a Deus através da negação física. Médicos da época achavam que ele estava destruindo sua saúde. Jejuar toda semana por décadas? Isso certamente o enfraqueceria, o faria adoecer, encurtaria sua vida. Mas Wesley viveu até 87 anos com vitalidade que impressionava a todos. Aos 83 ainda pregava várias vezes por dia e cavalgava milhares de quilômetros por ano. Ele atribuía sua longevidade e energia, em parte, ao jejum regular. Dizia que jejum mantinha o corpo leve e a mente afiada, evitando a letargia que vem de comer demais constantemente. Houve semanas especialmente difíceis. Wesley estava doente, mas ainda era quinta à noite. Ou estava em viagem brutal sob condições horríveis. Ou havia pregado exaustivamente o dia inteiro. E então chegava o horário do jejum. A tentação de pular aquela semana era enorme. Mas seus diários mostram que ele raramente cedia. Há anotações como quinta-feira à noite, início do jejum embora o corpo esteja fraco, ou jejuei esta semana apesar da febre. Ele entendia que se começasse a fazer exceções baseadas em conveniência, a disciplina desmoronaria completamente. Wesley também tinha regras sobre exceções legítimas. Se alguém estava genuinamente doente a ponto de jejuar, ser perigoso para a saúde, não deveria jejuar. Mulheres grávidas ou amamentando não deveriam jejuar. Pessoas com trabalho físico extremamente pesado podiam precisar ajustar. Ele não era fanático e insensível, mas o padrão era: se você pode jejuar, mas simplesmente não quer porque é difícil, então você deve jejuar. Desconforto não é motivo válido para desistir. Perigo real à saúde é: com o avanço da idade, o jejum ficou mais difícil fisicamente, mas ele não abandonou completamente. Aos 80 anos, jejuar 21 horas deixava-o fraco demais. Então ele ajustou. Passou a jejuar 12 horas, pulando apenas uma refeição. Mas manteve o padrão semanal e os horários simbólicos. Quinta à noite ainda marcava o início. Sexta, às 3 da tarde, ainda marcava o fim. A estrutura permaneceu mesmo quando a intensidade teve que diminuir. Há um detalhe comovente nos últimos meses de vida. Wesley estava tão fraco que mal conseguia comer adequadamente mesmo quando não estava jejuando. Seu corpo estava desligando. Mas ele ainda tentava manter alguma forma do jejum semanal. Um assistente registrou. Quinta à noite ele recusou o jantar, dizendo que era dia de jejum. Tentei convencê-lo de que não precisava mais, que estava fraco demais. Ele insistiu em pelo menos tentar. Comeu apenas caldo na sexta às 3 da tarde, como sempre fez. Era a obediência que transcendia conveniência até o último fôlego. O legado desse jejum semanal atravessou gerações de metodistas. Eles mantiveram a prática, muitos até hoje. Não porque seja lei religiosa obrigatória, mas porque Wesley provou através de décadas que funciona. Quando você nega regularmente algo legítimo ao corpo, você fortalece a capacidade de dizer não a coisas ilegítimas. Quando você controla o apetite por comida toda semana, fica mais fácil controlar apetite por pecado. A mensagem é desconfortável, mas poderosa. Escolha um dia da semana. Não precisa ser quinta para sexta como Wesley. Pode ser qualquer dia.
Estabeleça um período de jejum, talvez 12 ou 18 horas, e então faça isso toda semana pelo resto da sua vida, exceto quando genuinamente perigoso para a sua saúde. Não negocie baseado em conveniência. Se você está saudável o suficiente para jejuar, jejue. Seu corpo vai reclamar. Deixe. Você não serve ao seu corpo, você governa seu corpo. E esse governo semanal através do jejum vai transbordar em autocontrole em todas as outras áreas da vida. É treinamento espiritual, disfarçado de negação física. E funciona. A pergunta era simples, mas a resposta eliminava metade dos candidatos antes mesmo de começar. Você está disposto a jejuar regularmente? Se a resposta fosse não, ou se houvesse hesitação, a conversa terminava ali. Wesley não ordenaria aquela pessoa ao ministério metodista. Não importava quão eloquente fosse como pregador, quão vasta sua educação teológica, quão carismática sua personalidade. Se não estava disposto a jejuar, não seria líder metodista. Ponto final. Essa inflexibilidade chocava muitos, parecia arbitrária e legalista. Mas Wesley tinha razão clara. Jejum revela se alguém está disposto a obedecer a Deus quando custa algo pessoal. E quem não obedece nisso, não obedecerá em coisas maiores quando a pressão vier. Jejum não era opcional para a liderança, era teste de caráter. A prática vinha dos primeiros dias do movimento metodista em Oxford. Wesley e um grupo de estudantes sérios sobre fé cristã, que depois seriam chamados de Clube Santo, estabeleceram regras para si mesmos. E uma das regras centrais era clara: todo metodista jejuaria toda quarta e sexta-feira do ano, exceto em caso de doença. Não era sugestão, não era, se você sentir que Deus está te chamando para isso. Era obrigação para qualquer pessoa que se identificasse como metodista. Quarta e sexta, toda semana, todo ano, exceto se você estivesse genuinamente doente demais para fazê-lo com segurança. A escolha de quarta e sexta tinha base histórica. A igreja primitiva, nos primeiros séculos após Cristo, jejuava nesses dias. Wesley havia estudado os escritos dos pais da igreja e descoberto essa prática. O documento antigo chamado Didaquê, escrito provavelmente no primeiro século, instruía cristãos a jejuarem quarta e sexta-feira. Isso diferenciava os cristãos dos judeus, que jejuavam segunda e quinta. Então Wesley estava simplesmente resgatando uma disciplina que a igreja original praticava, mas que gerações posteriores haviam abandonado. Quando o metodismo cresceu e começou a ordenar seus próprios pregadores, Wesley tornou o jejum parte dos critérios de ordenação. Ele não acreditava que qualquer pessoa deveria ser colocada em posição de liderança espiritual se não dominava seu próprio corpo. E jejum era o teste mais claro disso. É fácil falar sobre negação própria teoricamente. É fácil pregar sermões bonitos sobre crucificar a carne. Mas quando está na hora de realmente negar ao corpo algo que ele quer desesperadamente, quando é quarta-feira ao meio-dia e você está com fome, mas tem que continuar sem comer, aí a realidade aparece. Quem não consegue fazer isso não está pronto para liderar outros. A exigência era rigorosa. Wesley perguntava diretamente aos candidatos: você jejua regularmente? Se dissessem não, ele perguntava por quê. Se a razão fosse problema médico legítimo, ele considerava exceções. Mas se a razão fosse simplesmente não vejo necessidade, ou isso parece muito difícil, ou não acho que seja importante, a resposta era não há ordenação. Ele dizia algo brutal. Se você não está disposto a sofrer desconforto físico por obediência a Deus, você vai abandonar seu rebanho na primeira perseguição séria. Jejum prova que você consegue suportar dificuldade por causa do Evangelho. Havia lógica profunda nisso. Wesley observava que pregadores que viviam apenas para conforto físico eram inúteis em crises. Quando perseguição vinha, quando o ministério ficava difícil e perigoso, eles desapareciam. Mas pregadores que haviam treinado através do jejum a negar demandas do corpo tinham espinha dorsal espiritual. Quando turbas os atacavam, eles ficavam firmes.
Quando o governo os ameaçava, eles continuavam pregando. Quando a pobreza apertava, eles não desistiam. O jejum regular não causava essa coragem, mas revelava e fortalecia o tipo de pessoa que a possuía. Wesley também via jejum como antídoto contra amor ao dinheiro. Ele observava que muitos ministros cristãos eram destruídos pela ganância, acumulando riquezas enquanto pregavam sobre desprendimento. Mas alguém que jejua regularmente está constantemente lembrando a si mesmo: meu corpo não me controla, eu controlo meu corpo. E se você controla seu apetite por comida, fica muito mais fácil controlar seu apetite por dinheiro, por status, por conforto. Então o jejum funcionava como vacina contra materialismo clerical. Alguns candidatos tentavam argumentar. Diziam que jejum era coisa do Antigo Testamento, que cristãos do Novo Testamento viviam em liberdade, não em lei. Wesley respondia apontando para Jesus, que jejuou 40 dias antes de começar seu ministério. E para a igreja primitiva, que jejuava regularmente conforme registrado em Atos, ele dizia: você não é mais espiritual que Jesus ou que os apóstolos. Se eles jejuavam, você também deve jejuar. O argumento de liberdade cristã era desmascarado como desculpa para a preguiça espiritual. Havia casos de pessoas que inicialmente se recusavam, mas depois mudavam de ideia. Um jovem pregador chamado Thomas Olivers veio pedir ordenação. Wesley perguntou sobre jejum. Thomas admitiu que não jejuava, achava desnecessário. Wesley recusou a ordenação. Thomas ficou chocado e irritado. Mas meses depois voltou. Disse que havia começado a jejuar regularmente e descoberto que Wesley estava certo, que a prática transformara sua vida espiritual. Wesley, então, o ordenou. Thomas Olivers se tornou um dos pregadores metodistas mais eficazes da geração. O teste também eliminava pessoas que queriam ministério por razões erradas. Alguém buscando ordenação por status ou poder ou segurança financeira não estava disposto a jejuar. Era inconveniente, desconfortável, custava algo. Mas alguém genuinamente chamado por Deus e disposto a pagar qualquer preço pelo Evangelho, via o jejum como pequeno sacrifício comparado ao privilégio de servir. Então a pergunta sobre jejum funcionava como filtro, separando candidatos sérios de aventureiros espirituais. Wesley manteve essa exigência até o fim da vida. Mesmo quando o metodismo tinha centenas de pregadores, mesmo quando havia pressão para relaxar os padrões, porque era difícil encontrar líderes qualificados, ele não cedeu. Jejum permaneceu não negociável para a ordenação. Ele preferia ter poucos pregadores que jejuavam do que muitos pregadores que não jejuavam. Qualidade importava mais que quantidade. A prática criou uma cultura única entre líderes metodistas. Eles sabiam que todos ao redor da mesa de liderança jejuavam regularmente. Isso criava respeito mútuo e prestação de contas. Se um pregador começava a relaxar na disciplina, outros percebiam e o confrontavam. Não havia espaço para hipocrisia ou preguiça espiritual quando todos estavam comprometidos com a mesma disciplina rigorosa. Houve um caso famoso onde um pregador metodista ordenado parou de jejuar. Ele racionalizou que estava muito ocupado, que jejuar o enfraquecia demais para o trabalho ministerial intenso. Quando Wesley descobriu, convocou o homem para uma reunião. Disse algo devastador: você quebrou o compromisso que fez quando foi ordenado. Se jejum não é mais importante para você, então o ministério também não é. Entregue suas credenciais. O pregador tentou argumentar, mas Wesley foi inflexível. O homem acabou se arrependendo, retomou o jejum e suas credenciais foram restauradas. Mas a mensagem estava clara. Ninguém estava acima da disciplina. Essa rigidez sobre jejum também protegia a reputação do metodismo. Em uma época em que muitos clérigos da igreja anglicana eram conhecidos por glutonaria, embriaguez e vida luxuosa, os pregadores metodistas eram reconhecidos por disciplina e simplicidade. Parte disso era visível. Eles jejuavam publicamente. Suas congregações sabiam dos dias de jejum. Isso criava credibilidade.
Quando um pregador metodista falava sobre negação própria, as pessoas sabiam que não era apenas teoria. Ele praticava isso semanalmente através do jejum. Wesley também argumentava que jejum preparava pregadores para ouvir a voz de Deus com clareza. Ele observava que muitos erros ministeriais vinham de líderes que tomavam decisões baseadas em impulso ou emoção, sem buscar direção divina adequadamente. Mas quando você jejua, sua mente fica mais afiada espiritualmente. Distrações diminuem e você consegue discernir a voz de Deus com mais precisão. Então, exigir jejum dos líderes era garantir que eles fossem pessoas que ouviam a Deus, não apenas seguiam suas próprias ideias. Nos últimos anos de Wesley, alguns líderes metodistas mais jovens começaram a questionar se a exigência de jejum deveria continuar. Achavam que estava afastando candidatos qualificados. Wesley, mesmo velho e fraco, foi absolutamente claro. Se removermos jejum dos requisitos de ordenação, começaremos a ordenar pessoas fracas espiritualmente. E dentro de uma geração, o metodismo terá perdido seu poder. Ele não viveu para ver se estava certo, mas a história sugeriu que estava. Quando denominações relaxam disciplinas espirituais para seus líderes, frequentemente declinam espiritualmente. O legado daquele requisito simples foi profundo. Significava que, por gerações, todo pregador metodista ordenado era alguém que dominava seu corpo através do jejum. Isso criou uma liderança resiliente, capaz de suportar perseguição, pobreza e dificuldades que destruíam ministros de outras tradições. Não porque eram super-humanos, mas porque haviam sido treinados através de jejum semanal obrigatório a não desistir quando ficava difícil. A pergunta "você está disposto a jejuar?" se revelou um dos testes de caráter mais eficazes que Wesley já implementou. Eliminava os fracos e confirmava os fortes antes mesmo deles começarem. O estômago roncava pedindo comida, mas ele não corria para a cozinha, corria para o quarto de oração. Toda vez que a fome batia durante o jejum, em vez de ficar pensando obsessivamente em comida ou sofrendo passivamente esperando o tempo passar, Wesley usava aquela sensação física como alarme espiritual. Fome significava: é hora de orar. Estômago vazio não era apenas ausência de alimento, era presença de oportunidade. O tempo que normalmente gastaria preparando refeições, comendo e limpando depois, cerca de 2 ou 3 horas por dia, ele redirecionava completamente para a oração e leitura das Escrituras. Jejum não era apenas sobre o que ele não fazia, comer, mas sobre o que ele fazia no lugar. Se esvaziar de comida física para se encher de alimento espiritual. A estratégia era deliberada e prática. Wesley calculava que uma pessoa média gastava facilmente 2 a 3 horas por dia em atividades relacionadas à comida. Preparar café da manhã, comer, limpar. Preparar almoço, comer, limpar. Preparar jantar, comer, limpar. Isso sem contar os lanches entre refeições. Quando você jejua e elimina tudo isso, de repente tem um bloco enorme de tempo livre. A maioria das pessoas desperdiça esse tempo em distrações ou fica miserável focando na fome. Wesley transformou esse tempo em combustível espiritual concentrado. Nos dias de jejum, ele acordava às 4 da manhã como sempre. Mas em vez de eventualmente tomar café da manhã após a oração das 5, ele simplesmente continuava em atividades espirituais. Lia as Escrituras por mais tempo. Orava por mais pessoas. Meditava sobre textos bíblicos com mais profundidade. Quando chegava o meio-dia e normalmente pararia para almoçar, ele não parava. Usava aquela hora para mais oração. À noite, quando deveria jantar, ele dedicava aquele tempo a examinar seu coração e confessar pecados. O jejum multiplicava seu tempo com Deus. A fome em si se tornava gatilho de oração. Wesley ensinava isso explicitamente aos metodistas. Quando seu estômago roncar durante o jejum, não reclame, não sofra, ore. Use aquela sensação desconfortável como lembrete de que você precisa de Deus mais do que precisa de pão. Jesus disse que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
O jejum tornava essa verdade visceral, não apenas conceitual. Cada pontada de fome gritava: você precisa de algo que comida não pode dar. Wesley também via o jejum como autoesvaziamento deliberado, criando espaço para Deus. Ele usava a analogia de um copo cheio de água suja. Se você quer encher com água limpa, primeiro precisa esvaziar a água suja. O corpo humano está constantemente cheio, cheio de comida, cheio de distrações, cheio de barulho. Não há espaço para Deus entrar. Mas quando você jejua, você deliberadamente cria vazio. E Deus enche vazios. Quanto mais você se esvazia através do jejum combinado com oração intensa, mais espaço há para a presença divina ocupar. Havia disciplina nisso. Quando a fome batia, a tentação era ceder e comer algo pequeno. Só uma fruta não vai prejudicar. Mas Wesley sabia que ceder à primeira onda de desconforto treinava fraqueza, não força. Então, quando a fome vinha, ele a reconhecia. Sim, estou com fome. Mas em vez de alimentá-la, ele ia orar. E curiosamente, após 15 ou 20 minutos de oração focada, a fome geralmente diminuía temporariamente. O corpo se distraía do estômago vazio quando a mente estava ocupada com Deus. Wesley também lia as Escrituras de forma diferente durante jejum. Ele observava que quando estava bem alimentado e confortável, tendia a ler a Bíblia de forma mais intelectual e distante. Mas quando estava jejuando, com o corpo fraco e a mente afiada por necessidade espiritual, as Escrituras penetravam mais fundo. Versículos sobre dependência de Deus não eram mais teologia abstrata, eram realidade presente. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Tinha significado completamente diferente quando você estava voluntariamente sem pão. Ele encorajava pregadores metodistas a prepararem sermões durante jejuns. Dizia que sermões preparados com estômago cheio e corpo confortável tendiam a ser superficiais e centrados em ideias humanas. Mas sermões preparados durante jejum, quando você está fisicamente fraco e espiritualmente aguçado, tinham poder diferente. Vinham de um lugar de dependência genuína de Deus, não de confiança em habilidade própria. E congregações sentiam a diferença. Wesley passou períodos ainda mais intensos de jejum, combinado com oração, quando enfrentava decisões críticas ou crises ministeriais. Houve ocasiões em que ele jejuou por 3 dias seguidos, não apenas pulando refeições, mas dedicando quase todo o tempo acordado à oração e leitura bíblica. Nesses jejuns estendidos, ele mal fazia qualquer outra coisa. Cancelava compromissos, se isolava e mergulhava em busca de Deus. E testemunhava que as direções mais claras de sua vida vieram desses períodos de jejum intenso. Havia também dimensão de guerra espiritual nisso. Wesley acreditava que jejum, especialmente quando combinado com oração, enfraquecia poderes demoníacos. Quando confrontava situações de opressão espiritual severa, sua primeira resposta era convocar jejum e oração. Não apenas dele, mas de comunidades metodistas inteiras. Centenas de pessoas, simultaneamente jejuando e orando, concentravam poder espiritual que quebrava resistências. Ele via isso acontecer repetidamente. Onde oração sozinha não parecia penetrar, jejum combinado com oração rompia. Wesley foi honesto sobre as dificuldades. Há entradas no diário onde ele registra que jejuou, mas passou o tempo de oração lutando contra distrações e pensando em comida. Nesses dias, ele considerava o jejum menos eficaz espiritualmente. Mas mesmo nesses dias, ele não se arrependia de ter jejuado. Dizia que obediência a Deus vale a pena mesmo quando não produz sentimentos agradáveis imediatamente. E frequentemente, dias ou semanas depois, ele percebia frutos daqueles jejuns que pareceram improdutivos no momento. Ele também alertava contra jejuar sem oração. Dizia que jejum sem oração é apenas dieta. Você fica com fome, mas não ganha nada espiritual. O poder do jejum está precisamente em substituir a atividade física, comer, por atividade espiritual, orar e ler Escrituras.
Se você simplesmente pula refeições, mas continua assistindo às mesmas coisas, fazendo as mesmas atividades normais, você desperdiçou o jejum. O ponto é redirecionar tempo e atenção. Wesley tinha uma prática específica nos dias de jejum semanal. Ele acordava, orava das 5 às 6, como sempre. Mas então, em vez de eventualmente tomar café, ele lia as Escrituras até às 8. Das 8 às 9, orava por lista específica de pessoas. Das 9 ao meio-dia, trabalhava em correspondências ou preparação ministerial. Mas toda vez que sentia fome, parava e orava brevemente. Ao meio-dia, em vez de almoçar, passava 1 hora em oração de intercessão. À tarde continuava trabalho ministerial, mas sempre interrompendo para orar quando a fome vinha. Às 6, em vez de jantar, tinha sua sessão longa de oração de revisão do dia. Então, às 3 da tarde de sexta, quebrava o jejum. Esse padrão significava que o dia inteiro de jejum estava encharcado de oração, de uma forma que dias normais nunca estavam. Nos últimos anos, quando Wesley ficou velho demais para jejuar com a mesma intensidade, ele ainda mantinha o princípio de substituir comida por oração. Mesmo quando não conseguia jejuar tecnicamente, ele pulava uma refeição e usava aquele tempo para orar. O corpo estava fraco demais para jejum completo, mas o espírito ainda entendia o valor de trocar alimento físico por alimento espiritual, mesmo que por períodos mais curtos. Há um testemunho final tocante. Nos últimos dias de vida, Wesley estava tão fraco que mal conseguia comer mesmo quando tentava. Um amigo comentou que era como se ele estivesse num jejum involuntário forçado pela doença. Wesley, mesmo delirante, murmurou: "Não é. Jejum se o corpo não pode mais comer. Jejum é quando pode, mas escolhe não fazê-lo para buscar a Deus." Mesmo moribundo, ele mantinha clareza sobre o propósito. Jejum não é simplesmente falta de comida, é escolha de trocar comida por Deus. E essa escolha, repetida milhares de vezes ao longo de 60 anos, construiu uma vida de oração que sustentou um movimento mundial.